Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato, ilustrações de Fendi Silva. Dona Benta, com aquela sua paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho resingou. Mas só da vovó. Basta que eu tenha de lidar com essa caceteação lá na escola. As férias que vêm passar aqui são só para brinquedo. Não, não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar com a sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo, quando as aulas se reabrirem. Um bocadinho só, vamos. Meia hora por dia. Sobram ainda 23 horas e meia para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu. E todos os dias vinha sentar-se diante de Dona Benta, de pernas cruzadas, como um oriental, para ouvir explicações de gramática. Ah, assim sim. Se meu professor ensinasse como a senhora, a tal gramática até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende, ditongos, fonemas, gerúndio. Emília habituou-se a vir assistir às lições, e ali ficava a piscar, distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Pedrinho, disse ela um dia depois de terminada a lição. Por que, em vez de ficarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de ir passear no país da gramática? O menino ficou tonto com a proposta. Que lembrança, Emília! Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim. O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir todos montados nele. Topa? Perguntar a Pedrinho se queria meter-se em uma nova aventura era o mesmo que perguntar a macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia, com palmas e pinotes de alegria, e saiu correndo para convidar Narizinho e o Visconde de Sabugosa. Narizinho também bateu palmas, e se não deu pinotes, foi porque estava na cozinha de peneira ao colo, ajudando tia Anastácia a colher feijão. E onde fica esse país? Isso é lá com o rinoceronte. É exatamente o cascão gramatical. Acenou Emília, que vinha entrando com Visconde. Os meninos fizeram todas as combinações necessárias, e no dia marcado partiram muito cedo. O cavalo no rinoceronte, o qual trotava um trote mais duro que a sua casca. Trotou, trotou, e depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo estranho. Que zumbido será este? Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Estes zumbidos são sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil, que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais? Que pedantismo é esse? Som oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U são sons orais, como dizem os senhores gramáticos. Pois diga logo que são letras. Mas não são letras, protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro há os sons orais, depois é que aparecem as letras, para marcar esses sons orais, entendeu? O ar continuava num zum 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 cada vez maior. Os meninos pararam, muito atentos a ouvir. Estou percebendo muitos sons que conheço. Todos os sons que andam zumbindo por aí são velhos conhecidos seus, Pedrinho. Querem ver que é o tal alfabeto? E é mesmo. Estou distinguindo todas as letras do alfabeto. Não, menina.
Você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto, corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual a Dona Benta. Se você escrever cada um desses sons, então sim. Então surgem as letras do alfabeto. Que engraçado! Clamou Pedrinho, sempre de mão em concha ao ouvido. Estou também distinguindo todas as letras do alfabeto. O A, o C, o D, o X, o M. O rinoceronte deu um suspiro. Mas chega de sons invisíveis. Toca logo para adiante. Quero entrar logo no país da gramática. Nele já estamos, disse o paquiderme. Esse país principia justamente ali, onde o A começa a zumbir. Os sons espalhados pelo ar e que são representados por letras fundem-se logo adiante em sílabas, e essas sílabas formam palavras. As tais palavras que constituem a população da cidade onde vamos. Repare que entre as letras há 5 que governam todas as outras. São as senhoras vogais. 5 madamas emproadas e orgulhosíssimas, porque palavra nenhuma pode formar-se sem a presença delas. As demais letras ajudam, por si mesmas nada valem. Essas ajudantes são as consoantes, e como a palavra está dizendo, só soam como uma vogal adiante ou atrás. Pegue as 18 consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Pedrinho experimentou de todos os jeitos, sem nada conseguir. Misture agora as consoantes com uma vogal, como o A, por exemplo, e veja quantas palavras pode formar. Pedrinho misturou o A com as 18 consoantes e imediatamente viu que era possível formar um grande número de palavras. Nisto dobraram uma curva no caminho e avistaram ao longe o caseiro de uma cidade. Na mesma direção, mais para além, viam-se outras cidades do mesmo tipo. Que tantas cidades são aquelas, Quindim? Perguntou Emília. Todos olharam para a boneca, franzindo a testa. Quindim? Não havia ali ninguém com semelhante nome. Quindim, explicou Emília. É o nome que resolvi botar no rinoceronte. Mas que relação há entre o nome Quindim, tão mimoso, e um paquiderme cascudo destes? A mesma que há entre a sua pessoa, Pedrinho, e a palavra Pedro. Isto é, nenhuma. Nome é nome, não precisa ter relação com o nomado. Eu sou Emília, como podia ser Teodora, Inácia, Hilda ou Cunegundes. Quindim. Como sempre fui a botadeira de nomes lá do sítio, resolvo batizar o rinoceronte assim e pronto. Vamos, Quindim. Explique-nos que cidades são aquelas. O rinoceronte olhou e disse: São as cidades do país da gramática. A que está mais perto chama-se Portugália, e é onde moram as palavras da língua portuguesa. Aquela bem lá adiante é Anglópolis, a cidade das palavras inglesas. Que grande que é! Anglópolis é a maior de todas, disse Quindim. Moram lá mais de 500.000 palavras. E Portugália? Que população de palavras tem? Menos da metade. Há em umas 200 e tantas mil, contando tudo. E aquela à esquerda? Galópolis, a cidade das palavras francesas. A outra é Castelópolis, a cidade das palavras espanholas. A outra é Italópolis, onde todas as palavras são italianas. E aquela bem lá no fundo, toda escancalhada, com jeito de cemitério? São os escombros de uma cidade que já foi muito importante, a cidade das palavras latinas. Mas o mundo foi mudando e as palavras latinas emigraram dessa cidade velha para outras cidades novas que foram surgindo. Hoje, a cidade das palavras latinas está completamente morta. Não passa de um montão de velharias. Perto dela ficam as ruínas de outra cidade célebre do tempo antigo, a cidade das velhas palavras gregas. Também não passa agora de um montão de cacos veneráveis. Puseram-se a caminho. À medida que se aproximavam da primeira cidade, viram que os sons já não zumbiam soltos no ar, como antes,
mas sim ligados entre si. Que mudança foi esta? Os sons estão começando a juntar-se em sílabas. Depois as sílabas descem e vão ocupar um bairro da cidade. E que quer dizer sílaba? Perguntou a boneca. Quer dizer um grupinho de sons, um grupinho ajeitado, um grupinho de amigos que gostam de andar sempre juntos. O G, o R e o A, por exemplo, gostam de formar a sílaba gra, que entra em muitas palavras. Graça, gravata, gramatical. Isso mesmo, repetiu Quindim. E reparem que em cada palavra há uma sílaba mais emproada e importante que as outras, pelo fato de ser a depositária do acento tônico. Essa sílaba chama-se tônica. O mesmo nome da mãe de Pedrinho? Observou Emília, arregalando os olhos. Não, boba. Mamãe chama-se tônica e o rinoceronte está falando em sílaba tônica. É muito diferente. Perfeitamente, confirmou Quindim. No nome de Dona Tonica, a sílaba tônica é ni, e na palavra que eu disse, a sílaba tônica é o tó. E na palavra Pedrinho, qual é a sílaba tônica? Responderam todos a um tempo. Isso mesmo! Mas os senhores gramáticos são os sujeitos amigos de nomenclaturas rebarbativas, dessas que deixam as crianças velhas antes do tempo. Por isso, dividem as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, conforme trazem o acento tônico na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. Nossa Senhora, que luxo asiático! Exclamou Emília. Bastava dizer que tal acento cai na última, na penúltima ou na antepenúltima. Dava na mesma e não enchia a cabeça da gente de tantos nomes feios. Proparoxítona, só mesmo dando com um gato morto em cima até o rinoceronte miar. E há mais ainda, disse Quindim. As pobres palavras que têm a desgraça de ter o acento na antepenúltima sílaba, quando não são xingadas de proparoxítonas, são xingadas de esdrúxulas. As palavras áspero, espírito, rícino, varíola, etc., são esdrúxulas. Esdrúxulas, repetiu Emília. Eu pensei que esdrúxulo quisesse dizer esquisito. E pensou certo, confirmou o rinoceronte. Como na língua portuguesa as palavras com acento na antepenúltima sílaba não são muitas, elas formam uma esquisitice e por isso são chamadas de esdrúxulas. E assim conversando, o bandinho chegou aos subúrbios da cidade habitada pelas palavras portuguesas e brasileiras.